Boa noite, professora. Tudo Tudo bem? bem? Bem, Tudo e você? jóia? Maravilha. Tudo bem, graças a Deus. Saúde, tudo certo aí? Tudo certo. Por enquanto, tá tudo certo. Não, tem que estar. Vai estar certo, Não, porque assim, a vida a gente tem que sempre solucionar problemas, né? com certeza. Então, Não, enquanto não há problema, tá tudo certo. Se houver, não, vamos correr atrás. isso aí, é isso aí. Tem que meter a cara e correr atrás mesmo, não tem jeito. Lara, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem com você? Ah, tudo certo. Por que você tá com essa voz tristinha? Não, nada não. Tá tudo certo? Tá sim. Então tá bom. Semana passada, eu passei um exercício para vocês, né? E ninguém me mandou. Só o Oliver me compartilhou um resto de exercício, né, da última aula, né, Oliver? Isso, professora. Eu já te Só mandei a isso, resposta. infelizmente. Tá tudo ok, não tem problema, tá tudo certo. É. Eu entendo que é muita correria mesmo, né? Eu falo, eu cobro vocês, mas eu mesmo. Eu vou te falar que tá difícil. Eu tenho umas coisas da escola também para entregar, da faculdade. Menina, é o último semestre, assim, né? E É uma tá. loucura. Ai, tá uma loucura, cara. É muita E, coisa, e trabalho, e prova, e mais o TCC. Que, nossa, hoje eu passei o dia inteiro tentando entender qual é a metodologia do TCC, entendeu? Para eu separar as informações. Para entregar agora no sim. final de maio. Eu tô Vixe, lascada. tá em cima. Tá em cima e eu não tenho, sei nem por onde eu começo. Sabe quando você tá cansado, assim, sabe? E, E aí eu cobrando vocês, me dá exercício, mas eu não, tô é pior. mancada. Nossa, Mas enfim, tentem fazer, tá? Vão mandando à medida que tá. vocês puderem, tá? Para vocês treinarem, para não deixar esfriar. Vocês viram que a gente está chegando na fase agora, acho que é dia 26, né? Que cabe esse negócio da fase restritiva, mais restritiva, né? Uhum. Eu acredito que a gente já possa estar voltando, passando essa fase. Aí a gente, na sala de aula, vai ser bem melhor, né? Mas enquanto não vem, então vamos continuar com as armas que a gente tem, né? Que é o celular, né? Então, taca ali pau no celular. Bom, então vamos lá. Na última aula, a gente conversou sobre planilhas interligadas, que foi esse último assunto que a gente trabalhou, né? Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque a gente terminou em cima da pinta ali, né? Não deu nem tempo de conversar direito, né? Vocês viram, entenderam, estão com dúvida? Professora, eu ainda tenho que rever a aula, viu? Mas por enquanto eu não. É sério, mas por enquanto eu não tenho dúvida, não. Ai, que bom. Fico contente, mas não tem problema. Se você pegar as aulas, depois qualquer coisa você pede para a Ana te encaminha, ou você se inscreve lá no canal, e aí lá você tem todas as aulas. Eu acompanho pelo canal, mais fácil para mim. Isso, fica mais fácil, porque daí, terminando a aula aqui, eu já subo, né? E aí você vai baixando lá pro seu computador, vai analisando, e aí se tiver alguma dúvida, vocês me avisem, né? Então, hoje, a gente vai começar um assunto novo. A gente vai falar sobre função C, tá? Então, eu vou abrir uma nova planilha aqui também, tá? Uma nova aba. E a gente vai trabalhar hoje, no Dia do Índio, a função C. Então, aqui eu vou colocar o título, né? Hoje vai ser aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aula 6. Mas lembrando assim, gente, quando a gente voltar lá para o modo presencial, essa parte teórica que a gente, aliás, a parte prática que a gente não está fazendo em sala de aula, a gente vai ter as aulas, tudo, a gente vai revisar tudo certinho, tá? Inclusive, a turma de sábado, que por conta do plano do governo, né?
permitiu a abertura do horário comercial, né? Das 8 às 6 da tarde. Então, a turma de sábado voltou no presencial esse sábado agora. Então, acredito que daqui uma semana, na outra, acredito que nós também já vamos conseguir voltar, né? Ai, porque eu vou falar a verdade. É difícil, hein? Aula 6, função C, 20, AAC01. Vou aumentar um pouco a minha tela aqui para vocês enxergarem, para não ficar passando nervoso aí, né? Porque só Jesus na causa. A função C, deixa eu pegar aqui meu livro, vou pôr a página aqui, tá? Para vocês acompanharem, se caso vocês quiserem utilizar também. Cadê meu livro? Embaixo. A função C está lá no capítulo 8, na página 148. Eu até vou colocar aqui, ó, que depois eu vou mandar essa plan para vocês. Página 148. A função C é uma das principais funções utilizadas, tá, no mercado de trabalho. Quando você vai fazer um teste para assistente administrativo ou para financeiro, alguma coisa nessa parte, essa função C ela é muito utilizada. Então, se você vai fazer um teste para alguma coisa, já vai preparado porque essa daqui cai, tá? Além das outras que a gente já aprendeu, soma, média, máximo, mínimo, nem tanto, mas você pode também dar uma gabaritada lá, se o pessoal fala assim, tem algum jeito da gente colocar qual que exibe o maior ou menor valor aqui? Você taca ali uma função máximo, mínimo, que você já conhece, né? Mas as requisitadas, soma, média, porcentagem, muito importante, e essa função C que a gente vai aprender hoje, tá? Vou colocar lá a função C. Ela é uma função que resulta num valor verdadeiro ou falso de acordo com o critério. Lá no livrinho de vocês, está falando assim, essa função executa um teste lógico a partir de um critério preestabelecido baseado no conteúdo de uma célula. Eu resumi falando nisso aqui porque é a mesma coisa que eu acho que é mais fácil que vocês vão entender, né? Para que complicar se a gente pode facilitar, né? Então, ela vai resultar num valor, sempre que for verdadeiro ou falso, de acordo com a situação, tá? A sintaxe dela é como ela é escrita, tá? Ela é... deixa eu pôr aqui embaixo, que fica mais fácil. Igual, o nome da minha função, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, tá? Não tem problema você colocar minúsculo ou minúsculo, vai dar na mesma. Então, aqui vem teste lógico, ponto e vírgula. Ela é formada por 3 partes, tá? Então, tem lá teste lógico. Aí, se esse teste lógico for o que eu estou querendo, então vai me resultar num valor valor verdadeiro. Não, valor se verdadeiro. Ponto e vírgula. E se não for isso que eu quero, vai ser um valor se falso. Aqui eu fecho com parênteses. Outra coisa que é importantíssimo, usa-se aspas, que são essas daqui, ó, em cima ali, abaixo do ESC, do lado número 1 no seu teclado, são essas aspas aqui, caso haja texto, tá? Então, se você for escrever alguma coisa com texto, então você tem que colocar entre aspas. Agora, se for número, não é necessário. Para números, não é necessário. É importante também se atentar, tá? Vou aumentar um pouco mais aqui. É importante você se atentar também na separação aqui, ó, tá vendo? Ó?
ponto e vírgula, tá? Você não pode pôr vírgula, você não pode só pôr ponto e vírgula, né? Que o pessoal coloca ponto e vírgula, a pessoa vai lá, bate um ponto, depois uma vírgula. Não pode. Não pode esquecer dos parênteses, tá? E não pode esquecer da aspa, se for texto, ok? Então, vamos lá. Mais uns recadinhos aqui, ó. A gente tem também algumas definições. A gente tem lá operadores lógicos. Não, operadores matemáticos. E eu tenho os operadores lógicos. Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos lá. Vou passar aqui uma borda. Aqui uma mescla, né? Colocar o negritinho centralizado. E esse aqui eu vou copiar para esse operadores lógicos aqui, ó. Certo? Ops. Aqui esqueci de coisa. Mas tá de rosca essa borda aqui, hein? Ai, gente do céu. Pronto. Operadores matemáticos. O que são operadores matemáticos? São aqueles operadores que me resultam num valor exato, tá? Então, por isso, eu posso... o que é um operador lógico? Por exemplo, símbolo de soma. Ó, então, se eu colocar o símbolo de mais aqui, ó... Opa! Lembrando que aqui também é a mesma coisa, ó. Eu vou escrever ele como se fosse texto. Então, eu uso o apóstrofe aqui, ó, antes de eu começar a escrever. E eu coloco o mais, senão ele vai entender que você vai fazer um cálculo aí, alguma coisa. Então, aqui, ó, o mais. Então, por exemplo, se eu fizer igual 7 mais 4, ele vai me dar o resultado exato, que é 11, né? Então, ele não dá mais ou menos 11, ou, é quase 11, não existe. É um resultado exato, né? Então, ele representa a adição. Então, ele é um operador matemático. Então, vou pôr aqui também, bonitinho, no meio. Esse aqui eu vou pôr tudo em negrito. Vou rolar um pouquinho para baixo. Aí nós temos os operadores matemáticos. Temos a subtração, temos a multiplicação e temos a divisão, que vocês já conhecem, né? Então, todos eles resultam num valor exato, né? Não existe, por exemplo, você não vai ter mais ou menos 20, né? Então, esses daqui você não consegue. Por isso que eles são chamados operadores matemáticos. Multiplicação. Divisão. Agora, os operadores lógicos são aqueles que te resultam em situações verdadeiras ou falsas. Por exemplo, aqui, ó, um símbolo que vocês vão utilizar bastante. Símbolo maior. Esse maior, que ele significa o que exatamente? Por exemplo, eu quero falar na minha função, por exemplo, calcule somente quem tem idade superior a 18 anos. Então, eu vou falar que eu estou querendo idade maior do que 18 anos. Só que na minha função, eu não posso usar, por exemplo, calcule idade maior que 18 anos. Na minha função C, eu não posso escrever isso aqui, entendeu? Então, eu tenho que representar. Então, eu coloco maior que 18. É assim que eu represento toda essa frase em dois caracteres. Ó. Então, eu quero que calcule a idade
superior que 18. Então, eu escrevo maior que 18. Outro, que ele também resulta, por exemplo, eu posso falar que 15 é maior do que 35? Eu estou falando, isso é verdadeiro ou falso, no caso? O que vocês acham? 15 é maior do que 35 ou não? É falso? É falso. Então, olha o que acontece. Ele me resulta em falso. Agora, se eu mudar o símbolo, se eu colocar menor, 15 é menor do que 35. Então, eu estou falando uma sintaxe verdadeira, tá vendo? Ele não me resulta em valores exatos, ele me resulta em palavras, em situações. Então, aqui, os operadores lógicos são representados por esse daqui, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, e eu também tenho o igual a, e eu tenho o diferente de, que é representado dessa forma aqui, ó. Símbolo de maior e menor. Diferente de. Né? Então, são esses os operadores lógicos que a gente utiliza no Excel, tá? Então, são eles que me resultam em valores lógicos, né? Resultados lógicos, verdadeiro ou falso. Para a gente montar essa função C, a gente precisa conhecer esses operadores e como que a gente vai aplicar. Como eu falei para vocês, a função C, ela tem 3 etapas. Então, a primeira delas é o teste lógico, que é onde eu vou resultar, né, essa função, né? Se isso daqui for verdadeiro, me resulta num valor. Se essa sintaxe, se esse teste lógico for falso, me resulta em outro valor. Ah, professora, mas como que é isso, né? Como que eu vou usar isso, né? Usando na sua vida, onde você vai aprender, onde você vai utilizar essa função C. Vou abrir aqui o slide, né? Para que vocês possam acompanhar também. A minha função C eu posso usar no meu dia a dia, por exemplo, eu não trabalho na parte administrativa, mas para que vai arrecadar essa função C na minha vida? Você pode aplicar, por exemplo, numa planilha de gasto sua, né? Você monta lá e você fala assim, eu queria saber se eu ultrapassar tantos por cento, eu quero que ela me avise que eu estou perto de bater o limite, entendeu? Então, ela vai te mostrar, ela vai te indicar que você está perto de bater o limite. Ou você também pode mostrar você pode também ser avisado que está perto um aniversário, né? Então você configura a formatação, a função para te indicar. Perto de vencer uma conta, você também pode configurar. No seu trabalho, onde você pode aplicar? Controle de estoque, por exemplo, você pode calcular quando está perto de vencer, ou quando que você vai ter que repor, entendeu? Você pode também, quantos que bater a meta para você pagar porcentagem, quantos funcionários faltaram no mês, você pode também colocar para que eles sejam notificados. Você pode também colocar uma função C para identificar quando a pessoa está fazendo aniversário para fazer um agradinho, né? Então, são várias coisas que você pode estar utilizando essa função C. Esse slide que eu trouxe para vocês aqui, ó, da aula de hoje, depois eu vou mandar para vocês também. Então, ó, como eu falei para vocês, ó, a função C é uma das mais populares do Excel, tá? Aqui é a sintaxe, né? Valor se falso, valor se verdadeiro, e uma situação problema que eu trouxe para a gente poder montar a nossa função C. A Clarice, que é coordenadora de uma escola, ela me pediu para elaborar uma planilha. De que maneira seria essa planilha, né? Ela mandou um e-mail falando assim que ela precisava muito de ajuda porque ela estava tendo muito trabalho no lançamento das notas.
Então, por exemplo, ela estava fazendo manual. Então, imagine uma coordenadora fazendo lançamento de notas de uma sala. Vamos supor que tenha, vamos jogar alto, 30 alunos, né? E você tendo que lançar essas notas desses alunos de uma sala de 30 alunos. Mas como é coordenadora da escola inteira, né? Então, ela teria que jogar da escola inteira. Então, imagine 500 alunos para você lançar manualmente essa nota. Então, ela pediu para automatizar o trabalho dela, né? Então, ela quer que mostre, ó, todo ano eu tenho que informar os alunos quem foram aprovados e quem foi aprovado. Porém, não são poucos alunos, entendeu? Então, ela perde muito tempo anotando lá, fazendo cálculo de média para ver quem que foi aprovado, quem não foi aprovado. Então, ela queria saber como faz para automatizar, né? Então, a gente vai fazer através da função C aqui, ó. Vou abrir uma aba, né? E vou chamar de situação problema, que é a da Clarice. Então, vamos colocar lá aluno, né? Então, vou colocar lá prova 1, né? E a prova 2. A média e a situação. Como que seria isso, né? Então, eu colocaria a nota, o nome do aluno, né? Ela já coloca lá o nome do aluno. Né? Aqui ela põe a nota das provas, né? Prova 1, prova 2, tira a média e aí é que a gente faz a situação, né? Então, eu vou colocar lá o nome dos alunos, né? Juliana, Marcelo, Cristina, Samuel, Roberta, Mário, né? Na prova 1, tirou 8,5. Aí você vai colocando, né, as notas, né? Que daí ele já vai colocando, vai fazendo a média para você automaticamente. Como que eu faço a média aqui? Vocês já conhecem, né? A média é muito simples, ó. A média você já pode fazer o cálculo aqui, ó, porque eu já vou lançar as notas, já fica pronto, só ela lançar as notas lá. Então, em média aqui, ó, vou média e eu pego o valor da nota 1 com o valor da nota 2, ó. Então, automaticamente, ele já vai me dar a média aqui, que eu não fiz a prova 2, né? Aqui eu posso arrastar, porque é a mesma fórmula para todas, né? Aqui, ó, deu div, porque eu não lancei aqui a nota ainda, né? Por isso que tá dando esse erro. Então, vamos lá lançar. 6,5, 8,5, 7. Aí aqui, 8,5, 5, 9, 3,5, 10, 6,5. Então, ele já me deu a média, tá vendo? Tudo automaticamente. Então, aqui também eu vou reduzir as casas decimais, porque tem duas, né? Eu vou tirar uma, deixar uma só, tá vendo? Aqui, da mesma forma, eu vou padronizar também, vou deixar uma casa depois da vírgula, para ficar bonitinho, ó. E agora a gente vai fazer a nossa situação. Vamos lá entender se ela colocou a situação aqui, ó. Para esse caso, se a média do aluno for igual ou superior a 7, então ele vai estar aprovado. Se for inferior, então reprovado. Eu vou dar um copiar e vou colocar aqui a situação, ó. Como que eu coloco a situação? Eu vou pôr dentro daquele que a gente já aprendeu, que é as notas, né, explicativas, que fica aqui, ó. Inserir, e eu vou aqui em nota, ó. Aí ele abre essa janelinha, né? Eu vou colar, Ctrl V, e eu vou editar aqui dentro. Deixa eu rolar um pouquinho mais para cá para vocês verem melhor. Então, aqui, ó. Se a média for igual ou superior a 7, o aluno está aprovado. Vou dar um Enter aqui, né? Se a média for inferior a 7, o aluno estará reprovado. Então, tem que ser maior ou igual a 7 para ser aprovado. Caso contrário, se for menor, vai estar reprovado.
Então, como que a gente vai montar essa função C aqui, né? Vamos lá. A gente vai utilizar como referência a média, porque é o que eles estão falando, né? Se a média for, então, ó, já está indicando, é a média que eu vou pegar. Então, vamos abrir o igual. Vou colocar o nome da minha função, que é C, e abro parênteses. Tá? Então, aqui, ó, se a média, eu não vou escrever a média, não, eu vou clicar na média. Então, se a média, ó, a média for maior ou igual, então também não vou escrever maior ou igual, a gente já vai usar o símbolo maior igual. A quanto? A 7. Então, esse é o meu teste lógico, tá? Ponto e vírgula. Então, essa é a primeira etapa. Então, se isso for verdadeiro, então o meu aluno ele vai estar aprovado. Como é texto, eu vou colocar entre aspas. Então, aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula. Agora, se isso for falso, ou seja, se for menor do que 7, eu não preciso abrir outra situação. Vai ser o valor se falso. Então, se for falso, o meu aluno vai estar reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses, acabou minha função C, ó. Fiz as 3 etapas, ó. Então, tem aqui, ó, primeira etapa, teste lógico, valor se for verdadeiro, ou seja, se isso aqui atendeu o que eu estou pedindo. Agora, se for falso, ele estará reprovado. Tudo bem até aqui, mais ou menos? Alguma pergunta até eu apertar o Enter? Professora, eu tenho uma dúvida. Fale. Como é possível fazer para colocar no fundo da célula, por exemplo, aprovado, deixar o fundo da célula verde, ou reprovado, deixar o fundo da célula vermelho, por exemplo? Tá adiantado, hein, seu Oliver? Eu vou explicar, menino. Calma. Ah, tá bom, eu espero. Eu vou explicar. A gente vai usar um recurso que a gente chama de formatação condicional. Depois que a gente aprender essa parte aqui da função C, é a segunda etapa, tá? Eu ia passar já depois para vocês que a gente aprender essa parte. Então, tem uma maneira de você indicar como que você muda a cor automaticamente de acordo com a situação, que é essa função, essa formatação condicional, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Calma, aguarde. Então, deu lá, terminamos aqui a situação, né? Vou dar Enter. Ó, deu aprovado. Ok. Vamos fazer o segundo, só para a gente ver. Igual, função C, abro parênteses. Se a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, aspas, ele estará aprovado. Se não, ele estará reprovado. No caso aqui, ó, eu já tenho, né, a situação, tudo certinho, fecho parênteses, vou dar Enter, deu aprovado também. Eu vou fazer a mesma fórmula para todos? Sim, né? Eu posso arrastar? Ó, vou falar uma coisa para vocês. O negócio do arrastar, quando a gente ensina para o aluno, ele quer arrastar tudo, né? Toda vez que faz um, arrasta tudo. Faz e arrasta, faz e arrasta. Então, o que eu indico? Eu falo por experiência própria, porque eu já passei por isso, que a gente aprende as coisas e quer facilitar, quer fazer mais rápido, quer facilitar as coisas, né? Então, eu indico, para que você compreenda a função, entenda o que ela está falando, tudo certinho, faz o primeiro, faz o segundo. Se não está com dúvida ainda, faz o terceiro. Aí você vem aqui e pode arrastar, tá? Aí você pode arrastar, porque você compreendeu o funcionamento da função, entendeu? Aí você arrasta. Detalhe, como eu falei para vocês, ó, a função C, se você escrever errado, ela vai te resultar em valores errados. Como? Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, média, ó, escrevi média. Opa. Média maior ou igual a 7, certo? Eu escrevi média. Vai dar erro. De nome.
Erro do intervalo desconhecido, ó, não é média, tá errado. Ah, professora, mas não é média? Não, você tem que referenciar. Referenciar é clicar no lugar. Então, aqui, ok. Se eu vier aqui, ó, e colocar vírgula, dá erro, tá vendo? Não pode vírgula, tá vendo? Erro na análise da fórmula, ele está errado, ponto e vírgula. Se eu esquecer a aspas, uma aspas, erro, tá vendo? Erro na fórmula, está com erro. Outra coisa, eu não posso enganar o Excel. Por exemplo, aqui muitas vezes tem aluno que vai lá e coloca duas aspas. Aliás, não é duas aspas, é o apóstrofe, né? Então ele pega lá, aperta um e aperta o outro, ó. No Excel Office, ainda essas aspinhas aqui, ó, o apóstrofe, ele fica junto. Então dá para dar uma enganada, mas o Excel não é bobo não, tá? Então também vai dar erro. Então tem que tomar muito cuidado com esses pequenos detalhes, tá? Mas isso, com o tempo, vocês treinando, né? Fazendo tudo certinho, entendendo, compreendendo a forma e tudo mais, vocês tiram de letra, tá? Então deu aprovado, reprovado, aprovado e reprovado. Como que eu sei se está funcionando? Vamos trocar aqui os valores, ó. Essa primeira aqui, a Juliana, ó. Eu errei a nota dela. Aqui na prova 1, ela tirou 1,5. Não foi 8, não. Então, olha lá. Automaticamente, ele já calcula a média e já sai o reprovado. Certo? Então, ó, para isso que serve, para automatizar a nossa vida. Né? Então, no caso aqui, se caso ela for utilizar, basta só mudar aqui os valores, né? Inserir os valores que aqui já calcula automaticamente. Você já só precisa fazer uma função C e o restante você pode arrastar e copiar, dependendo da situação. Tudo bem até aqui? Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos não, quero que vocês tenham entendido tudo, porque eu vou passar a atividade. Tá tudo bem. Tudo bem, tranquilo, né? Tudo bem, tudo em ordem. Tudo em ordem. Vamos fazer mais uma de situação, problema de controle de estoque, ó. Então, vou colocar lá, item, entrada, saída, saldo, situação. Vou fazer rapidinho, porque já gritou aqui o Zoom, falando que já estamos fora do tempo. Nossa, esse Zoom é muito danado, cara. Deixa nem a gente brincar. Então, tem lá o item A, o item B, o item C. Então, eu tenho, entrou 1.350, não, 350, oh, mil, saiu 25, saiu 690, saiu 900. O que é o meu saldo? É o que restou, né? Da entrada e da saída, é o que sobra, né? Então, que cálculo que eu vou fazer aqui? A entrada menos a saída, certo? Que vai me dar o saldo. Então, olha aqui, ó, automaticamente, está vendo como o Excel é tão esperto que já entendeu, ó, preenchimento automático? Se eu quiser aceitar, eu aperto o Enter, Ctrl Enter para preencher, ó. Então, Ctrl Enter, ok, olha só que facilidade, ó. Então, porque é a mesma função para todos, né? Na situação aqui, ó, a gente vai colocar o seguinte. Vou pôr uma nota, um comentário, né? Uma notinha. Então, se o saldo for inferior ou igual a 500, eu vou ter que repor material.
Caso contrário, estoque ok. Então, é isso que eu vou ter que responder na minha situação. Vou ter que indicar, certo? Então, aqui, ó. Igual, função C. O saldo for menor ou igual a 500, então eu vou ter que repor material. Ponto e vírgula, aspas. Caso contrário, se não, meu estoque vai estar ok. Certo? Então, nesse caso, estoque ok. De novo. Se o meu saldo for menor ou igual a 500, eu vou ter que repor. Se não, meu estoque está ok, eu não preciso repor. Professora, mas eu tenho que ficar escrevendo? Não, já entendi. Então, eu posso arrastar. Então, nesse caso aqui, as duas de baixo, ó, como é menor do que 500, eu tenho que repor. Tá? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Tem 2 minutos. Não, por enquanto não. Por enquanto, Mas, não. mas eu gostei da aula. Obrigada. É difícil fazer no computador online essa parte assim, mas É a difícil. gente tem que Mas tentar, né? era uma aula que eu já que há muito tempo queria ver, a questão De, da função. de função C? É, Ai, que bacana aí, ó. Acertei, ó. A gente vai aprender função C alinhada, função C com E, função conte C, função. Deixa quieto, depois eu conto mais, né? Então vocês vão assustar. Ó, aqui na página 3, eu já vou deixar a formatação condicional, que vai ser o assunto da próxima aula, tá? Vou passar uma atividade, tá? Eu vou separar aqui no caderno de exercício e vou lançar lá no grupo, tá? E vou gravar uma explicação de como que faz também essa atividade para que vocês possam me responder. E essa aula aqui eu vou também disponibilizar lá nos conteúdos para vocês também acompanharem. E tentem refazer. Apaga tudo aqui, ó, e tenta de novo, tá? Para vocês irem treinando, tá? Para não ficar sem treinar. Combinado? certo. Combinadíssimo. Vou tirar foto. Hum. Deixa eu arrumar meu cabelo que tá só o ó, né? Congela. Gente, obrigada pela aula de hoje. Qualquer dúvida, me falem, tá? Chama. E tentem mandar os exercícios que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, boa semana para Tá todos. Fiquem joia. com Deus. Juízo, se Igualmente. cuidem. Até mais. Até mais. Até semana que vem. É. Tchau.